Oi pessoal, sou Cristina Long e eu vim gravar esse vídeo para vocês hoje para falar sobre a força necessária para sair do lugar. Essa força ela precisa vir única e exclusivamente de você. Então eu tô com alguns casos recentes aqui no consultório, 3 especificamente, onde as pessoas disseram o seguinte: eu não consigo, e eu não consigo porque o meu passado foi algo muito difícil, foi algo que eu passei e que me fez ficar lá, fez eu ficar preso a esse passado. Num dos casos, um garoto, um jovem já, ele bota inclusive a culpa nos pais. E ele fala que por causa do pai e da mãe dele, ele não consegue. Por causa do pai e da mãe dele, ele aprendeu errado. Por causa do pai e da mãe dele, ele hoje não tem forças para seguir. E é engraçado porque eu disse para ele que aconteceu a mesma coisa comigo. Eu não tive exemplos de força na minha família. Eu não tive exemplos de como fazer, de como deixar as coisas acontecendo, de como fazer as coisas acontecendo. E eu quero refletir com vocês hoje sobre isso, porque o ponto principal é que a gente precisa entender que não é importante o que nos aconteceu a ponto de isso ficar definindo a gente, mas o que é importante é eu olhar para esse passado, entender o que me aconteceu e olhar por uma perspectiva bastante diferente. Então essa perspectiva ela precisa ser pautada num detalhe bem específico, que é o seguinte: eu preciso entender que aquilo tudo que eu recebi ou que eu não recebi, aquilo que não foi possível que eu tivesse, aquilo que não foi possível que me fosse ensinado, aquilo que realmente os meus pais ou as pessoas que estiveram comigo à minha volta quando eu era criança ou até adolescente não me deram, foi única e exclusivamente porque eles não tinham nem para eles. Então, quando a gente começa a olhar por esse ângulo, a gente se liberta. E a gente entende que não foi de propósito, não tentaram me derrubar, não tentaram me prejudicar. Mas eu preciso entender que o que me aconteceu foi única e exclusivamente porque não tinha outra força no lugar. O que eu chamo de força? Eu chamo de força um olhar, né? Esse olhar onde eu entendo que eu posso ser, que eu posso conquistar, que eu posso também chegar naquele lugar tão importante que eu quero chegar, mas que se essa força ela não veio lá de trás, não veio dos meus pais, não veio dos parentes, não veio das pessoas que estavam à minha volta, ela precisa ser criada em mim. E como que eu crio essa força? Você cria essa força através do autoconhecimento, principalmente. Do autoconhecimento onde você olha para si mesmo e descobre realmente quem você se tornou, ou seja, com todas as suas falhas, com tudo aquilo que faltou, com todos os buracos, com todas as coisas que ainda você não tem. E aí você monta um plano para chegar onde você deseja, justamente buscando essas forças, né? Isso que eu chamo de força, esses conhecimentos, aquilo que eu não tenho, seja a insegurança, seja algo que é específico que eu preciso para chegar onde eu desejo. Eu busco essas forças em fontes diferentes, e essas fontes diferentes elas precisam ser do lado e para frente, ou seja, eu olho a minha volta, eu procuro exemplos novos de pessoas que têm força, de pessoas que, por exemplo, conseguem. Então, eu vou dar um exemplo: se você percebe que você não consegue fazer nada, não consegue terminar nada, e aí você olha para o seu passado e você descobre que seus pais também não conseguiam, ou seja, você de repente conclui que a culpa é deles porque você não consegue também terminar nada. Ok. O ponto é, como eu olho para os lados e vejo uma nova pessoa como modelo, onde eu busco até às vezes na internet, na televisão, uma força de alguém que também conseguiu superar isso. Então, no meu caso agora, falando especificamente de mim, foi isso que eu fiz. Quando eu descobri que faltava muito conhecimento para que eu conseguisse as coisas e que esse conhecimento não viria da minha casa, eu fui, no meu caso, eu fui buscar através de livros. Eu li muitos livros, eu fiz depois muitos cursos. E aí eu fui, cada livro que eu ia lendo, cada curso que eu ia aprendendo, coisas novas, eu ia despertando para entender que para fazer determinadas coisas eu precisava fazer coisas de um jeito específico e que não era o jeito que eu estava fazendo, ou seja, eu comecei a mudar. E aí
com as mudanças, o que acontece com a gente? A gente começa a se perceber realizando algo diferente. E aí, realmente, as coisas começam a acontecer de um modo bem interessante na sua vida. Então, vamos pegar agora esse começo de ano, né? E vamos olhar para a nossa vida para entender onde estão as forças que eu preciso. E eu preciso entender que essas forças não estão lá atrás, porque se tivesse lá atrás eu já teria usado como exemplo, mas que elas podem sim estar ao meu lado, podem estar na frente, ou seja, eu busco essas forças onde é necessário e eu preciso fazer isso partindo de mim, eu preciso fazer isso única e exclusivamente de mim, a partir de mim, ou seja, eu não tenho que querer que as pessoas me apoiem, não tenho que querer que as pessoas me achem que eu sou vítima da situação ou coitadinha, porque isso é muito comum que as pessoas tentem fazer, né? Então elas se veem vazias, elas se veem sem aquilo que elas desejam e elas tentam desesperadamente conseguirem se fazendo de coitadas, de vítimas na vida, e aí elas não percebem que elas estão perdendo muito tempo. Então, se esse é o seu caso, começa agora a buscar o que você precisa, único e exclusivamente através de você, através de um conhecimento novo, através de algo que vai realmente fazer a sua vida dar uma grande guinada, fazer uma grande mudança acontecer. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Eu sou Cristina Long. O meu site é cristinalong.com.br. Até o próximo vídeo.